Olá a todos, o meu nome é Ana Pimenta. Para quem ainda não me conhece, sou médica hematologista em Lisboa, no Hospital São Francisco Xavier, e dedico-me também, nos últimos anos, ao estudo e à clínica do acompanhamento dos doentes com patologia associada ao glúten, nomeadamente doença celíaca e a sensibilidade ao trigo não celíaca, em Lisboa, na Clínica Maria Lamas. Venho falar-vos hoje a pedido da ilustradora mundialmente reconhecida Air Ferretti, criadora da personagem Célia Celíaca e da turminha da Célia, sobre doença celíaca e, em concreto, sobre as manifestações da doença celíaca, no sentido de esta não ser uma doença unicamente localizada ao nível do intestino, mas uma doença que afeta múltiplos órgãos e sistemas, ou seja, doença celíaca como doença multissistémica. E porquê que isto é? Num doente celíaco, quando a proteína do glúten alcança o estômago, ele não é completamente fracionado em aminoácidos prontos a serem absorvidos pela mucosa do duodeno. O que faz? Ficam pequenos fragmentos de proteínas chamados peptídeos, são peptídeos imunogénicos que vão alterar a permeabilidade desta mucosa duodenal e vão se depositar na camada da parede do duodeno, levando a um processo inflamatório. Inicialmente há uma acumulação de linfócitos especiais, linfócitos do tipo T, que libertam uma citoquina, uma substância inflamatória muito potente, que leva à lesão das células que revestem as vilosidades do duodeno, os enterócitos. Por sua vez, tudo o que está dentro destas células e que serve para a normal regulação das células entra na zona inferior do epitélio, chamada lamina própria, levando à libertação de uma enzima muito especial que é a transglutaminase. A transglutaminase tipo 2 intestinal, infelizmente para o celíaco, altera a forma, leva à diaminação, altera a estrutura do glúten, fazendo com que estes sejam normalmente reconhecido por umas células que eu costumo dizer aos meus pacientes que são tipo mordomo do sistema imunitário, são as células apresentadoras de antigênio. E mordomo porquê? Porque apresentam à sua superfície uns receptores proteicos que vão reconhecer especificamente este glúten modificado, apresentando a outras células do sistema imune, outros linfócitos do tipo CD4 específicos para estas partículas e vão desencadear uma cascata inflamatória, levando igualmente à produção de anticorpos que ficam em memória. Estes anticorpos vão atuar contra estas substâncias erradamente presentes nesta localização, nomeadamente o glúten. Temos anticorpos contra a gliadina, contra a reticulina, contra a própria transglutaminase, enfim, uma série de anticorpos que vão ser posteriormente libertados para o sangue. Vamos ter então, a nível circulatório, várias substâncias inflamatórias, como interleuquina 15, interleuquina 6 e estes anticorpos. No entanto, estes anticorpos podem ser muito parecidos ou podem detectar proteínas muito parecidas a estas noutros órgãos e sistemas. Por exemplo, a nível dos nervos, existe outra transglutaminase, a transglutaminase do tipo 6. É tão parecida com a transglutaminase intestinal que os anticorpos vão reconhecê-la nos nervos, levando a desinervação. O que é que isto se passa? Temos então uma doença imune, autoimune e inflamatória, inflamação em todo o corpo. E podemos ter, desta forma, múltiplos sintomas. Habitualmente, nós falávamos na doença celíaca e separavam a doença celíaca clássica, a doença celíaca não clássica. O que é isto? Em termos de sintomas, os sintomas clássicos, habitualmente atribuídos à doença celíaca, são as manifestações gastrointestinais. Ou seja, a náusea, muito característica, às vezes os vômitos e a famosa enteropatia, ou seja, a famosa diarreia. No entanto, na maior parte das vezes, não são estes os sintomas que os celíacos têm, mas sim manifestações extraintestinais e podendo afetar qualquer órgão e qualquer sistema. Em relação aos sintomas, estes sintomas vão variando de acordo com a idade do indivíduo. Nas crianças, antes dos 2 anos, habitualmente é esta manifestação clássica que nos surge, ou seja,
É a criança que tem uma diarreia crónica, muito fétida, muito amarelada, pastosa, característica, com atraso no crescimento, perda de peso, não progride ao longo do seu percentil como deveria fazê-lo. E isto porquê? Toda aquela mucosa, aquelas células de revestimento da mucosa absorcida do duodeno estão destruídas. Logo, não há absorção de nutrientes. Nutrientes tão importantes como ferro, ácido fólico, cálcio, vitamina D, etc, etc, etc. Isto leva à normal não progressão ponderal, não há ganho de peso e surgem também, por exemplo, anemias. A anemia por falta de ferro é um dos sintomas mais característicos da doença celíaca na idade pediátrica e também na idade adulta. Outros sintomas, como a dor abdominal ou obstipação, podem ocorrer sem a presença de diarreia, ou seja, podemos ter um menino celíaco que tem obstipação em vez de diarreia. À medida que vamos crescendo, os sintomas, depois dos 2 anos, começam-se a aparecer mais como os sintomas que surgem na idade adulta. Ou seja, continuamos a ter manifestações de má absorção, por exemplo, má absorção de cálcio, de vitamina D, podem levar a osteoporose. Podemos ter hipoplasia do esmalte dentário. A anemia por falta de ferro continua a prevalecer. Podem começar a surgir alterações na pele. A dermatite herpetiforme é uma manifestação da doença celíaca, mas aqui os tais autoanticorpos são detectados na pele e aparecem umas lesões tipo varicela, com um bocadinho de água lá dentro, é tal e qual a varicela, mas muito caracteristicamente estão muito prurido. Afetam o couro cabeludo, as superfícies tensoras, os cotovelos, os joelhos, podendo, no entanto, estar disseminada pelo corpo inteiro. Artrites, queixas articulares autoimunes podem começar a surgir nesta altura, raramente algumas manifestações do sistema nervoso central, como por exemplo epilepsia, crises epiléticas, especialmente quando associadas à calcificação no occipital. Chegamos ao adulto. As manifestações do adulto, temos adultos com manifestações típicas e estes são aqueles que rapidamente são diagnosticados porque uma diarreia crónica acaba por fazer com que o indivíduo vá ao médico. Agora, alterações mais subtis, neurológicas, cognitivas, desde uma depressão, sensação de cabeça vazia, de fadiga mental, uma espécie de nuvem que para sobre o indivíduo, manifestações articulares inespecíficas no tornozelo, o tornozelo um bocadinho inchado, etc., podem não fazer o doente recorrer rapidamente ao médico. Temos, no entanto, igualmente, osteoporose como um sintoma à cabeça, anemia, nas senhoras, uma anemia por falta de ferro grave que não responde à terapêutica oral, devemos pensar numa doença do duodeno, nomeadamente a doença celíaca. Aumento de transaminases hepáticas, ou seja, há um toque hepático, é aquele doente que desde sempre recorreu ao médico e o médico pergunta, especialmente se são homens, não bebe, não ingere álcool e não, estuda hepatites, estuda a doença de Wilson, estuda uma série de outras doenças e acaba por ter o diagnóstico de doença celíaca se o hepatologista se recordar, e felizmente hoje em dia isto acontece muitas vezes, de pedir este estudo. Mais, aftas recorrentes. É a criança, o adolescente, o adulto que desde sempre teve aftas e que fez várias terapêuticas e elas nunca foram eficazes. A obstipação também surge, a sensação de enfartamento, de refluxo gastroesofágico. Tudo isto associado muitas vezes a uma sensação de fadiga, um cansaço que leva o doente à cama. Ao absentismo laboral, é aquele menino, por exemplo, que está na creche e que fica paradinho a um canto. As manifestações psiquiátricas também podem ocorrer, sobretudo a depressão. Depressão major pode estar associada à doença celíaca, irritabilidade, variações do humor, um adolescente que, independentemente da sua idade, varia em fases de depressão com irritabilidade. Os adultos, igualmente, pode ser sinónimo de doença celíaca. Manifestações cutâneas e não só a dermatite herpetiforme, há uma série de formas urticariformes, de eczemas que respondem à dieta sem glúten quando se devem à doença celíaca. Alterações neurológicas graves, não só a epilepsia, como eu vos referi, mas também desinervações e neuropatias sensitivo-motoras.
A manifestação mais grave é a ataxia cerebelosa, em que o doente tem um desequilíbrio tão grande que não consegue manter a coordenação e a marcha. A perca de cabelo. Pode haver igualmente alterações hormonais que afetam o sistema neuroendócrino, como, por exemplo, tiroidite de Hashimoto, muitas vezes é secundário, surge ao mesmo tempo que a doença celíaca. Já falámos das hepatites autoimunes, cirrose biliar primária também. Outras doenças como a artrite reumatoide, o síndrome de Sjögren, uma doença de Behçet, também se podem, do foro autoimune, também se podem associar à doença celíaca. Existem alguns grupos de risco que devemos ter particular atenção para diagnosticar a doença celíaca. Antes de mais, os familiares em primeiro grau de doente celíaco. Cerca de 2,5% a 5% nos familiares indiretos e cerca de 10 a 20%, consoante os estudos, nos familiares de celíacos, poderão ser celíacos também. E algumas condições genéticas associadas, na qual eu saliento a imunodeficiência seletiva, a imunoglobulina A. 20% dos celíacos não produzem este tipo de imunoglobulina. Isto é particularmente importante porque, quando pensamos num diagnóstico, para diagnosticar um celíaco do ponto de vista serológico, temos que pedir anticorpos. E anticorpos contra todas aquelas proteínas e enzimas que eu vos falei há pouco, nomeadamente a transglutaminase, a gliadina. E aí nós podemos estudar anticorpos antitransglutaminase do tipo IgA e do tipo IgG. Se nós não produzimos imunoglobulina do tipo IgA, não vale a pena estar a pedir insistentemente estes marcadores do tipo IgA, porque eles vêm negativos, mas são uns falsos negativos. Não há a produção desta imunoglobulina. Também doenças como o síndrome de Down, pode-se associar à doença celíaca, Turner, Williams, etc. Nestes grupos de risco, há que fazer o rastreio da doença celíaca. Uma palavra final que eu gostaria de vos dar. Eu costumo, quando dou formações sobre doença celíaca, explicar isto aos meus doentes também, é que temos que tratar atempadamente. Um doente celíaco atempadamente diagnosticado, além de melhorar do ponto de vista sintomatológico, de podermos corrigir os déficits nutricionais, etc., vamos parar a cascata inflamatória e vamos deixar de lançar achas para a fogueira do ponto de vista da autoimunidade e vamos evitar que possam aparecer todas estas doenças autoimunes associadas e, embora raro, e quando eu digo raro, digo muito raro, a progressão para um cancro, para o linfoma associado à enteropatia. Ou seja, lembram-se quando eu vos falei daquela citoquina inflamatória interleuquina 15, que aparece e fica-se, acumula na lâmina própria quando entra glúten para essa localização. Pois é, essa citoquina, num meio banhado de estágios de linfócitos T, permanentemente leva à malignação destas células do sistema imunitário e eles transformam-se em linfócitos atípicos neoplásicos. Uma criança que não seja atempadamente diagnosticada vai ser um adulto celíaco. E muitas vezes, infelizmente, o adulto celíaco chega a ter uma média de 10 anos de atraso de diagnóstico. E até lá correu uma árvore de especialidades. Se tem alterações, hipotiroidismo, com tiroidismo, foi endocrinologista. Se tem atraso de crescimento, foi ao pediatra. Se tem uma anemia, foi ao hematologista. Se ficou com alterações da sensibilidade, foi ao neurologista. Se alterações cutâneas, foi ao dermatologista. Queixas osteoarticulares, foi ao reumatologista, por aí adiante. Gostaria-vos de dizer, como mensagem final, que isto pode ser evitado. Um celíaco deve ser adequadamente e prontamente diagnosticado, tratado. Sabem neste momento quais são os sintomas mais característicos. Procurem ajuda nesse sentido. Um médico que vos possa ajudar e que esteja aberto para e atento a todas estas questões. Doente celíaco tratado deixa de ser doente celíaco, passa a ser celíaco. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as crianças vão crescer saudáveis, vão fazer a sua escolaridade, vão praticar exercício tal como todos os outros meninos. Um adulto atempadamente diagnosticado vai deixar de ter a propensão a outras doenças autoimunes,
queixas sobre má absorção e eventual progressão para neoplasia, para cancro, para linfoma do intestino. Não queremos doentes celíacos, queremos celíacos. Eu sou igualmente celíaca, considero-me uma celíaca tratada. Como tive uma grande latência no diagnóstico, tenho outras doenças autoimunes que acompanham, felizmente controladas, se eu controlar a minha doença. Façam-no também, procurem um médico que vos possa ajudar. Corra tudo bem convosco. Muito obrigada, Ive, por divulgar todos estes temas sobre a doença celíaca. Um abraço a todos. Mas porquê que eu estava a dizer? Porque estava a dizer entrar em modo de não sei quantos, não tinha bateria. Sei lá, eu nem sei se o que é que... Não sei.